e sejam muito bem-vindos a um novo episódio da série Solved aqui no canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje vim falar-vos acerca do caso da Blanche Monnier. Passarmos para este vídeo, queria dizer-vos que eu sei que inicialmente eu ia fazer um episódio de Unsolved. Se vocês me costumam acompanhar pelo Instagram, vocês sabem que eu comentei isso convosco. No entanto, eu há uns dias fiz um direct no Instagram e alguns de vocês falaram sobre este caso e eu não fazia ideia deste caso, eu não o conhecia mesmo e pesquisei até na altura no direct convosco e fiquei tão interessada neste caso que assim que acabei o direct comecei a ver imensas coisas sobre este caso. E apesar de ser um caso que não tem assim muita informação, eu acho que é um caso muito interessante e que sem dúvida alguma deve ser partilhado e portanto é esse o caso que vos venho falar hoje. Seja como for, para a semana prometo que vos trará um episódio de Unsolved, portanto não se esqueçam que no próximo domingo temos então um próximo episódio de Unsolved e na quinta-feira um novo vídeo no canal normal, portanto fiquem atentos a isso. Mas antes de começarmos este vídeo, malta, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal para se juntarem aqui a esta família, deixarem o vosso grande gosto se gostam desta série e por fim também, claro, de ativar as notificações e de me seguirem pelo Instagram e pelo Twitter. O username é exatamente o mesmo, Joana_Pratas, e vamos então avançar para este vídeo. Tudo começou então no dia 23 de maio de 1901, quando um procurador-geral de Paris recebeu uma carta anónima informando que existia algo de errado na habitação dos Monnier. Eu não sei se estou a dizer o nome Monnier bem, porque eu não tenho assim muito jeito para o francês, portanto desculpem. Os Monnier eram uma família que viviam em Poitiers, na França. Mais uma vez não sei se estou a dizer bem o nome, mas eles eram uma família muito conhecida socialmente, muito respeitada, muito bem posicionada, por assim dizer, porque era uma família que era rica e que ajudava imensa a cidade, fazia imensas doações de caridade e tudo mais, e portanto eles eram muito conhecidos. Apesar da polícia ter achado muito estranha esta carta, devido ao que eu já vos disse, por ser uma família muito respeitada, eles de repente lembraram-se que de facto existia um membro da família que já estava desaparecido há imensos anos, e então eles decidiram ir lá à casa para investigar e tentar perceber o que é que se estava a passar. Quando a polícia chegou à casa dos Monnier e foram ao sótão, eles ficaram completamente horrorizados com o que encontraram. Quando eles arrombaram a porta do sótão, eles viram uma mulher que estava lá presa há anos e que estava em condições horríveis. Mas quem é que é esta mulher que a polícia encontrou na casa dos Monnier e o que é que se estava a passar? E isso é uma resposta que eu vou dar-vos já de seguida, mas para isso vamos ter então de recuar 25 anos. A Blanche Monnier nasceu em 1849 em Poitiers, na França, e então a Blanche fazia parte de uma família muito conhecida em Poitiers. Eles eram uma família socialmente respeitada, muito conhecida porque era uma família rica e que ajudava imenso a cidade. Normalmente eles faziam imensas doações de caridade e tudo mais, portanto eles eram uma família muito respeitada naquela zona da França. O pai da Blanche era diretor de uma faculdade de artes local e portanto ele era uma pessoa muito respeitada, e quando ele faleceu ele deixou uma grande fortuna à sua família, que era portanto a sua mulher, a sua filha e o seu filho. A mãe da Blanche era uma senhora também muito respeitada na cidade. Ela inclusive ganhou um prémio por ter feito muitas contribuições para a cidade, e o seu irmão era um advogado. A Blanche, quando tinha 23 anos de idade, ela era descrita como uma mulher muito bonita, uma mulher muito animada, tinha o cabelo super saudável e bonito e tinha os olhos grandes e brilhantes. E mais ou menos nessa altura, quando a Blanche tinha 23 anos, ela conheceu um homem pelo qual se apaixonou loucamente. Ela ficou muito apaixonada por este homem, e este homem na verdade era advogado, mas ele não era exatamente um advogado com muito sucesso, pelo que eu consegui perceber deste caso. Era um advogado que não tinha muito sucesso profissionalmente, e exatamente por essa razão a Blanche decidiu manter este relacionamento um segredo, porque ela sabia que a mãe dela não ia aceitar este relacionamento devido a isso, porque a mãe dela ligava muito à imagem e achava sempre que ela merecia um homem rico, que tivesse muito sucesso, e ela sabia que este homem de quem ela gostava não se enquadrava nesse padrão que a mãe dela tinha. Eventualmente veio-se a descobrir que eles estavam juntos, e isto começou a percorrer a vizinhança toda. Já toda a gente sabia que ela estava com esse homem, inclusive começaram a surgir alguns rumores de que ela poderia estar grávida. No entanto, isto não está de todo provado, ok? Não sei se é verdade, se não é, mas encontrei essa informação de que existia esse rumor. E então, como devem estar a imaginar, mais tarde a mãe da Blanche descobriu este relacionamento e ela não ficou nada feliz quando descobriu.
Quando a mãe da Blanche descobriu então este relacionamento, ela não ficou mesmo nada contente e então nesta altura a Blanche e a sua mãe tinham grandes discussões. A mãe dizia que não aprovava este relacionamento, dizia que ele não era homem para ela, porque para além de ser um homem muito mais velho do que a Blanche, era um homem que não tinha dinheiro, não era um homem com sucesso e que ela merecia muito melhor. E a Blanche gostava mesmo dele e portanto ela discutia com a sua mãe e nunca parou de ver este homem. E então chegou uma altura em que a mãe da Blanche começou a exigir que ela deixasse de o ver, ok? Mas isto não acontecia porque a Blanche durante a noite saía sem a sua mãe e sem o seu irmão se aperceberem e saía à noite às escondidas para ir ter com o seu grande amor e depois voltava para casa muito calmamente, sem ninguém dar conta de nada. E então nesta altura a mãe dela ameaçou-a e disse-lhe que se ela não deixasse de ver esse homem, que ela a ia trancar no sótão. Ela achou que se a ameaçasse desta forma que ela ia acabar por ceder, no entanto a Blanche nunca cedeu e ela dizia sempre que ia se casar com aquele homem, que não queria saber o que é que a mãe achava e que não valia a pena tentar impedir isso. Chegou então uma noite em que a Blanche saiu de casa sem ninguém saber, mais uma vez foi numa daquelas escapatórias dela para ir ter com o seu grande amor. O que ela não sabia era que quando ela estava a voltar para casa, ela estava a fazer muito pouco barulho para não acordar ninguém. O que ela não sabia era que a sua mãe e o seu irmão estavam no topo das escadas à espera que ela chegasse. E assim então que a Blanche subiu as escadas, ela foi amarrada pela sua mãe e pelo seu irmão e foi atirada para o sótão. Só para vocês terem uma noção, eles agarraram nela, tiraram-na para o sótão, prenderam-na na cama e tiveram o cuidado de trancar tudo. Portanto, as portas estavam trancadas e naquele sótão só havia uma pequena janela e mesmo essa janela eles fizeram questão de a fechar, tinham uns cortinados muito pesados e portanto não deixava sequer a luz entrar dentro do sótão. Na altura então em que ela ficou presa no sótão, normalmente quem lhe levava a comida eram os empregados, eles iam lá, deixavam-lhe a comida para ela se alimentar e a mãe dela disse-lhe que só a tirava do sótão quando ela desistisse da ideia de se casar com aquele homem. E mesmo assim a Blanche nunca cedeu à chantagem da sua mãe e disse que não ia desistir de estar com o grande amor da sua vida e preferiu ficar ali trancada. Só para vocês terem uma pequena noção, ela ficou isolada do resto do mundo durante 25 anos. Provavelmente desse lado vocês devem estar a perguntar: ok Joana, mas como é que ela desaparece, como é que ninguém dá conta? E realmente é muito estranho porque na altura em que isto aconteceu, eles disseram que a Blanche tinha desaparecido, ok? No entanto, ninguém sabia onde é que ela estava, não havia quaisquer tipo de pistas, ok, para a polícia seguir e então basicamente a sua mãe e o seu irmão simplesmente admitiram que a tinham perdido e continuaram com as suas vidas normalmente e naquela altura, enfim, as coisas também eram um bocadinho diferentes, não é? Estamos nos anos de 1800 e então aquilo acabou por cair no esquecimento, inclusive as amigas dela não faziam ideia de onde é que ela estava, mesmo o homem com quem ela queria casar não fazia ideia de onde é que ela estava e não conseguiam sequer encontrá-la, ou seja, não conseguiam fazer nada para a procurar porque não existiam pistas de absolutamente nada. Voltamos então agora para 1901, que foi então quando o Procurador-Geral recebeu então aquela carta anónima sobre a Blanche e realmente esta carta foi estranha porque quando o Procurador-Geral leu a carta, basicamente a carta dizia que havia uma mulher que estava presa no sótão da família Monnier e ele achou estranho porque realmente era uma família muito respeitada e dizia que a pessoa que estava lá presa estava lá há 25 anos, que não comia, estava em condições péssimas e ninguém fazia ideia de que isto estava a acontecer. E como eu vos estava a dizer então no início deste vídeo, a polícia encontrou-a e eu não vos dei muitos pormenores ao início deste vídeo, mas vou dar agora. A polícia quando a encontrou ficou completamente horrorizada porque eles não conseguiam sequer aguentar o cheiro daquele sótão. Eles entraram no sótão e estava um cheiro horrível. A Blanche foi encontrada em condições completamente miseráveis, ela estava magríssima, só para vocês terem uma noção, ela já tinha 40 e tal anos quando foi encontrada e ela pesava 24 quilos mais ou menos, portanto imaginem como é que ela não estava, ela mal comia, a comida estava espalhada em cima da cama, havia lá comida podre, havia lá bichos, ela dormia onde fazia as suas necessidades, portanto estava ali
um montão de sujidade. Ela não via a luz natural há 25 anos, malta. Imaginem o que é passar por uma coisa destas. Eu não consigo sequer imaginar o que é que essa mulher passou durante esses 25 anos. E a polícia ficou completamente chocada, completamente revoltada, e na altura, quando a encontraram, eles puseram num cobertor à volta do corpo e levaram-na então para um hospital. Quando ela chegou ao hospital, a Blanche estava muito desnutrida, ela não comia, enfim, há imenso tempo. O que comia mal, e ela tinha uma grande sensibilidade ao sol, como já seria de esperar, não é? E então, quando a Blanche chegou ao hospital, os médicos não acharam que ela fosse sobreviver, porque ela realmente estava muito, muito fraca. No entanto, ela conseguiu sobreviver. Nesta altura então em que a Blanche está no hospital, a polícia começou então por interrogar a mãe da Blanche e o seu irmão. Quando a polícia interrogou o irmão da Blanche, ele disse que a Blanche era uma mulher que era louca, era muito má, era uma pessoa que se irritava muito facilmente, tinha muita raiva. No entanto, os médicos dizem que isso não é verdade, que ela era uma pessoa super calma e que claramente que ele deveria estar a mentir. E mais tarde a mãe da Blanche confessou então o seu crime. Quando a mãe da Blanchett confessou o seu crime, ela foi então presa. No entanto, passado 15 dias, ela adoeceu gravemente e faleceu no hospital. O irmão da Blanche foi acusado por ser cúmplice, não é? Porque pela investigação que a polícia estava a fazer, estava a dar-lhes a entender que o irmão da Blanche tinha ajudado a sua mãe a prendê-lo e, portanto, isso fazia dele um cúmplice, e ele foi sentenciado a 15 meses de prisão. No entanto, ele recorreu ao tribunal e conseguiu ser absolvido em tribunal. E, portanto, apesar de ter havido um julgamento pelo que aconteceu à Blanche, não saiu grande coisa deste julgamento, porque o irmão da Blanche conseguiu safar-se e a sua mãe, enfim, infelizmente faleceu passado 15 dias de ter sido apanhada, o que eu acho muito triste, porque sinceramente acho que ela merecia ter ficado presa durante pelo menos 25 anos, que foi o que ela fez à sua filha, o que é completamente horrível. E realmente é revoltante, porque mesmo em tribunal apareceram imensas testemunhas, portanto vizinhos da família Munier, que disseram que de vez em quando ouviam uma mulher a gritar por socorro, a dizer tirem-me daqui, a dizer polícia, enfim. E os próprios empregados que viviam naquela casa, não é, que trabalhavam ali, ouviam-na e sabiam perfeitamente que ela estava lá, porque eles iam lá dar-lhe comida, e ninguém fez absolutamente nada. Quando a Blanche saiu então do hospital, ela felizmente conseguiu recuperar o seu peso. No entanto, ela nunca conseguiu recuperar a sua sanidade mental. E devido a isto então, a Blanche foi internada num hospital psiquiátrico em Boise, na França, e passado 12 anos do tempo em que foi encontrada naquele sótão, portanto em 1913, ela infelizmente faleceu no hospital psiquiátrico. Até hoje não se sabe ao certo quem é que enviou essa carta para o Procurador-Geral, a carta anónima. No entanto, desconfia-se de duas hipóteses. A primeira hipótese é que tenha sido algum empregado da família que finalmente tenha decidido dizer alguma coisa à polícia, ou então a segunda hipótese que existe também é que tenha sido o irmão da Blanche a enviar essa carta para se conseguir safar, sabem? Mas não me parece que não tenha sido ele, porque se tivesse sido ele, se realmente ele tivesse feito isso para se safar, teria usado isso em tribunal, e não me parece que o tenha feito, porque não encontrei nenhuma informação relativamente a isso. E chegámos então ao final deste vídeo, malta. Eu sei que este vídeo foi assim muito curtinho, se calhar vocês estão um bocado chateados comigo, mas eu queria muito partilhar este caso convosco. Acho que é um caso muito interessante, muito triste e que deve ser, sem dúvida alguma, partilhado. Eu fiquei completamente chocada quando conheci este caso. Eu conheci este caso através de vocês, como já vos tinha dito no início deste vídeo. Existem inúmeras razões pelas quais eu quis partilhar este caso convosco, sendo que existem duas principais. A primeira é porque acho completamente inacreditável como é que uma mãe é capaz de fazer isto a uma filha. Por mais que não gostem dos namorados, dos maridos, seja o que for, ninguém deve fazer isto a uma filha. Tipo, come on, é completamente horrível. Eu nem acredito que isto seja possível, mas infelizmente é verdade, estas coisas acontecem e é completamente horrível. Eu sei que na altura, nos anos 1800 e tudo mais, era um bocadinho mais difícil de aceitar esse tipo de relacionamentos. Ainda assim, não justifica de todo o que fizeram à Blanche. E a segunda razão pela qual acho este caso também muito interessante é porque, de facto, a Blanche não cedeu à chantagem da sua mãe. Isso é realmente de louvar. Ela acreditou sempre mais no amor do que no ódio. Eu acho isso realmente muito bonito, apesar dela ter sofrido tanto, mas ela nunca cedeu à chantagem da sua mãe, o que é realmente de louvar, muito honestamente. E ainda por cima é triste pensar nisto, porque uma curiosidade relativamente a este caso que eu vi foi que o homem com quem a Blanche queria casar
faleceu em 1885, portanto ele faleceu 9 anos após a Blanche ter sido colocada naquele sótão, o que me causa ainda mais problemas, sinceramente, porque não percebo o porquê da mãe dela não a ter libertado. Será que ela não sabia quem é que era o homem? Não faço ideia, mas se por acaso ela tinha conhecimento que o homem já tinha morrido, porque é que não libertou a sua filha? Isto é completamente ridículo. E não estou sequer a dizer que o libertar depende disto ou não, ok? Porque claramente não depende, ela nunca devia ter sequer prendido no sótão, mas enfim, acho que é uma curiosidade interessante que queria partilhar convosco. Mas acho realmente este caso muito triste. A Blanche era uma mulher muito linda, pelo que se diz da descrição que existe dela, é que ela era muito simpática, era muito querida com toda a gente e ninguém merece que isto aconteça, ninguém mesmo. E é isto, pessoal, chegamos então ao final deste vídeo. Eu espero que tenham achado interessante. Mais uma vez, não se esqueçam que no próximo domingo temos um episódio de Unsolved. Isto foi mesmo assim um caso à última da hora, porque realmente eu fiquei tão interessada neste caso que eu tinha mesmo de o partilhar convosco. Portanto, muito obrigada por me terem sugerido. Antes de se ir embora, não se esqueçam de subscrever ao canal se ainda não o fizeram, deixarem o vosso grande gosto se gostaram deste vídeo e por fim sigam-me também no Instagram, Twitter e ativem também as notificações aqui do YouTube para não perderem os próximos vídeos aqui no canal. Temos vídeos novos sempre às quintas e domingos, portanto fiquem atentos, malta, e é isso. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemos então no meu próximo vídeo. Beijinhos! Enchanté.